Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro, e a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo. Foi um grande padre. Ele nasceu por volta de 1500, 1600, na França, e todo o seu ministério foi dedicado aos pequeninos do reino de Deus, os órfãos, os pobres, os vitimados pela guerra e tantas outras situações de pobreza. Ele, percebendo que aquele seu serviço não deveria permanecer só com ele, então ele fundou uma congregação, a Congregação dos Lazaristas, para que desse continuidade à sua missão. E também, junto com Santa Luísa de Marilac, ele fundou uma ordem religiosa feminina, as Filhas da Caridade. E vamos pedir hoje pela intercessão deste santo, que não esqueçamos do Evangelho e não esqueçamos daqueles que são os preferidos de Jesus Cristo, que são sempre os pequeninos e os esquecidos. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Até o evangelho de ontem, eram os homens que se perguntavam sobre Jesus Cristo, quem era ele. A partir do evangelho de hoje, é o próprio Jesus que nos pergunta quem é ele para nós. No evangelho de hoje, Pedro deu uma resposta à pergunta de Jesus. Ele disse: Tu és o Messias de Deus. E Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. Por que a proibição? Porque a resposta de Pedro não foi totalmente exata. Na verdade, um tanto equivocada. Porque quando Pedro afirma Jesus Cristo como Messias de Deus, ele está carregando uma expectativa de um messianismo glorioso, de um Messias que chegaria com um exército, com cavalos, para travar uma guerra e dar a libertação à nação de Israel. E Jesus o repreende, porque o messianismo de Jesus foi um messianismo como o do servo sofredor. É um Deus que se abaixa, não para a partir da violência nos salvar, mas é um Deus que se abaixa para nos salvar pelo amor, pela misericórdia. E a maior libertação que ele veio trazer foi nos libertar da miséria humana, de uma vida sem sentido, de uma vida egoísta, de uma vida apegada unicamente com os valores terrenos. Ele vem para despertar o homem, a mulher, a santidade, a beleza que está dentro do coração de cada um. A pergunta que Jesus fez aos discípulos percorreu o século e ela chega até hoje também para nós. Quem é Jesus para mim, para você?
Não vale apenas pesquisar o Evangelho para chegar a uma definição. É claro que o Evangelho é o ponto de partida. Também não é unicamente no catecismo que nós iremos encontrar a resposta, porque a resposta está dentro de nós, em uma relação de amizade, de intimidade, de encontro. É aí, na convivência, nessa relação profunda, que nós vamos descobrindo aos poucos quem é o Filho de Deus. Uma dica muito importante para nós nos vem da cruz, porque na cruz ele realiza um serviço para toda a humanidade. Não para um grupo, não para alguns, mas para todos os homens de todos os tempos. Porque o Senhor, passando pela morte, ele nos eterniza na sua ressurreição. Portanto, ele é o Senhor. Ele é Deus. É um Deus amigo. Um Deus que quer caminhar com cada um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, ele fala que pela fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus Pai. Olha que coisa bonita. Jesus Cristo é um irmão que vem nos tomar pela mão para irmos ao encontro do seu Pai. Aqui não estamos falando de vida após a morte unicamente, mas estamos falando da vida presente. Porque pela ação do Espírito Santo, a missão de Jesus Cristo continua. O seu jeito, a sua palavra, a sua obra redentora e salvadora. Então, conforme já dissemos, vamos deixar que Jesus seja um amigo próximo de cada um de nós. Nessa amizade, nós descobriremos quem é Ele. Meu querido, minha querida, final de semana chegou e te desejo um descanso com a bênção e com a graça de Deus. E também aproveite este tempo de final de semana para fazer o encontro com os teus, com as pessoas que Deus colocou na tua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.